Bom, próximo exercício. Uma população inicial de 5 bactérias quintuplica seu tamanho a cada 2 horas. Então, se a população inicial é de 5 bactérias, significa que, bom, a minha função população, eu vou dar um nome, eu vou chamar de P de T, por exemplo, que varia em função do tempo. Posso inventar o nome que eu quiser. Se a população inicial é de 5 bactérias, ele já fala antes de começar que o P de zero, quando o tempo vale zero, vale 5, certo? Uma população inicial de 5 bactérias quintuplica seu tamanho a cada 2 horas. Quintuplica significa vezes 5. Vezes 5 a cada 2 horas, tá? Então a população inicial é 5. Vamos ver as perguntas. Após quanto tempo a população chegará a 625 vezes raiz de 5? Nossa, que nome maluco. E item B, determine a função que dá à população da colônia após T horas. Bom, você vê que coisa mais capciosa isso, porque a questão é quando que a minha população vai ser é, raiz de 5 vezes 625, tá? Quando que isso aqui vai ser minha população? Bom, eu não sei nem qual é a função, como é que eu vou saber? Com esse número raiz aqui, eu sei que começa a 5. Depois vai para 5 vezes 5, 25. Depois vai 25 vezes 5. Depois vai 125 vezes 5. Só que esse raiz de 5, ou seja, eu não consigo fazer conta de chegada. Então esse item A eu não sei fazer fazendo conta de chegada. O item B determine a função que dá a população da colônia após T horas. Então B, ele pede quem é a P de T. Determine a função que dá a população da colônia após T horas, ou seja, a expressão de PDT, P de T que ele quer. Ele quer saber quem é essa função que eu acabo de batizar de P de T. Então, o item A não dá para fazer. Mas se a gente fizer o item B, depois a gente vai dizer, bom, quando que, conhecido o P de T, quando que esse P de T vale raiz de 5 vezes 625? Então essa aqui é a pegadinha. Ele pergunta o item A que não dá para resolver sem ter feito o item B antes, tá? Pegadinha do exercício, tá? Mas tudo bem, sempre que vocês não sabem um item, vão pro próximo, né? Daí depois vocês voltam, vocês vão ver. Então tá, vamos fazer o item B, que é o único que dá para fazer por enquanto. Depois a gente volta pro item A. Quem é pé de T? Bom, se ele quintuplica a cada 5 horas, significa que no tempo igual a zero, que ele era 5, no tempo igual a cada 2 horas, o tempo igual a aqui que vem um. Vamos fazer contagens de tempo onde cada T vale 2 horas. No tempo de um período de 2 horas, depois eu vou explicar por quê, tá? Eu não vou colocar T igual a 2, tá? Eu vou fazer desse jeito, tá? No T igual a um período de 2 horas, um equivale períodos de 2 horas, tá? Tá? Um T é 2 horas. Um T igual a 2 horas. Depois vocês vão ver por quê, tá? Um T igual a 2 horas. No tempo igual a 1, vai ser 5 vezes 5. No tempo igual a 2, 2 seria no segundo período de 2 horas, ou seja, quando passou 4 horas, seria 5 vezes. Isso aqui é 5 ao quadrado, né? Seria 5 ao quadrado, 5 vezes 5 ao quadrado, tá? Que dá 5 ao cubo, tá? No tempo igual a 3, ou seja, no terceiro período de 2 horas, vai ser 5 vezes 5 ao cubo, que dá 5 à quarta. Então aqui vocês podem perceber que existe de fato uma relação entre o t e a função. Aqui 3, aqui 4, aqui 2, aqui 3. Ou seja, quando eu tenho t igual a t períodos de 2 horas, minha função vai ser, f de t vai ser quem? 5 elevado a t mais 1, certo? Esse t mais 1, né? Porque eu tenho 3, 4, sempre somo 1. Então essa que é a minha função que me dá o quê?
quantos períodos de 2 horas, para cada período de 2 horas, quanto que é minha população? Ficou ruim, né? Falar em períodos de 2 horas, não era melhor falar em horas, né? Mas se a cada um T, representa 2 horas, então cada hora vai dar um T sobre 2, certo? Então eu posso, se eu quiser fazer T em horas, eu vou fazer assim, ó. F da quantidade de horas vai ser 5 vezes T sobre 2 mais 1, tá? Então, 5F de T, desculpa. Quando eu estou dando em horas, tá? Então, vamos fazer, se vocês têm dúvidas se isso aqui está certo ou não, será que tinha que ter multiplicado por 2 vezes dividido por 2? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar no tempo igual a zero, quanto que vai dar isso aqui? No tempo igual a zero vai dar 5 vezes 0 sobre 2, que dá 0, né? Mais 1, ou seja, 5 elevado a 1, que dá 5. Então bateu, tá? Então eu fiz essa conversão de unidades de 2 horas para horas aqui. Então essa é a minha função. Então a resposta ao exercício B, ao item B, é essa aqui. F de t igual a 5 elevado a t sobre 2 mais 1. Com esse truque de transformar o período de 2 horas em horas aqui, tá? Dividindo por 2, porque em vez de falar em períodos de 2 horas, aqui já estou falando em horas. Aqui o t é em horas e aqui o t em períodos de 2 horas, tá? T em horas. E aqui t em períodos de 2 horas, tá? De fato, se eu pegasse, por exemplo, vamos pegar quando que é depois de 2 horas. Depois de 2 horas, eu vou ter t igual a 1 aqui. Então vai ficar 5 vezes 1 mais 1. 5 elevado a 2, já 25. Então quando passam 2 horas, ele vai dar 25, ou seja, ele duplica cada 2 horas. Agora se eu fizer em horas aqui, ó, depois de 2 horas eu vou ter 5 vezes t em horas, já 2. 2 sobre 2 é 1, 1 mais 1, 2. Então fica 5 ao quadrado, tá? Mesmo dá 25. Tá? Só para conferir, depois, para conferir se esse resultado está certo, tá? E conferimos então, é isso aí, esse resultado está certo. Então a resposta do item B é f de t igual a 5 elevado a t mais 2, t sobre 2 mais 1, t sendo dado em horas. Se você respondesse assim, tá certo? Tá, mas não é comum, né? Não é comum você dar a resposta em períodos de 2 horas, porque ninguém que conta, olha, te encontro daqui a 3 períodos de 2 horas. Não, te encontro daqui a 6 horas, a gente fala, né? A gente não fala, te encontro daqui a 3 períodos de 2 horas. Então, essa resposta não é a habitual, tá? Essa seria a resposta correta, dado em horas. Se ele perguntou explicitamente em horas, ele não disse, né? Não, ele disse sim, desculpa, ele disse. Determine a função que dá a população da colônia após T horas. Então a resposta que ele quer é em horas. Então, de fato, essa é a única resposta certa, tá? Bom, agora vamos voltar para o item A. No item A ele diz quando que essa população vai ser raiz de 5 vezes 625. Então, essa aqui é a população. Quando que isso aqui vai ser raiz de 25, raiz de 5 vezes 625? Bom, então quando que isso daqui, ou seja, 5t sobre 2 mais 1, igual a raiz de 5 vezes 625? É isso que ele está perguntando. Então, basta resolver essa equação. E essa equação, como é que a gente faz para resolver? A gente tem que tentar trazer para a mesma base. Esse aqui está base expoente, aqui tem uma raiz quadrada. O que a gente tem que fazer nesse caso, quando tem raiz quadrada? Tira a raiz quadrada que está atrapalhando. Como é que faz? Eu sei que raiz de 5 é 5 elevado a meio, certo? Lembram disso? Então, vou passar para expoente. Fica 5 elevado a t sobre 2 mais 1, igual a 5 elevado a meio, vezes 625. O que eu faço com esse 625?
eu vou desmembrar, como eu preciso ter a mesma base, não adianta deixar 625, vou tentar ver se 625 desmembrar em números primos. Mas tudo bem, não é difícil, 625 é divisível por 5, dá 125, que é divisível por 5, dá 25, que é divisível por 5, que dá 5, que é divisível por 5, que dá 1. Portanto, 625 é 5 elevado à quarta, tá? Então isso aqui dá 5 elevado à quarta. Ou seja, 5 elevado a t sobre 2 mais 1 igual a, usando a propriedade de soma, isso aqui dá 5 elevado a meio mais 4. Meio mais 4, tá? Pronto. Agora sim temos base expoente com a mesma base. Esta base e esta base. Tá certo? Então agora chegamos do jeito que a gente precisa para resolver, né? Ou seja, como as bases são iguais, os expoentes são iguais e é só fazer a conta. Então vamos lá. Fica t sobre 2 mais 1 igual a meio mais 4, que dá 9 meios, né? 9 meios. Logo t sobre 2 igual a 9 meios menos 1. Certo? Já que está tudo em meios, vou passar 1 para 2 meios, né? Ou seja, t igual a 9 menos 2, né? Corta esses dois aqui, fica t igual a 7. T igual a 7. Então a resposta é 7 horas. Então, após 7 horas, ele vai chegar na população de raiz de 5 vezes 625. Tá ok? Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício. Eu tenho um bem que foi comprado por 5 mil reais. Ele sofre depreciação de 20%. Vamos lá. Um bem foi comprado por 5 mil reais. Então foi comprado por 5 mil reais. A depreciação é de quantos por cento eu falei? 20% ao ano. A pergunta é o valor após 2 anos e uma função que representa o valor após t anos. Tá? Bem parecido com o exercício anterior. Bem simples, tá? Após 2 anos e após t anos. Bom, após 2 anos, bom, se após um ano, cada ano eu deprecio 1.000 reais, certo? Então, o primeiro ano vai virar 4.000, no segundo ano vai virar 3.000. Se a cada ano deprecia 1.000 reais, a resposta é 3.000 de cabeça, certo? Errado, não é nada disso, porque é juros compostos. Aqui é uma função exponencial. O valor t, no tempo t igual a 0, eu tenho 5.000. No tempo t igual a 1, eu vou ter quanto? Eu posso fazer com subtração, mas eu não quero. Eu vou pegar 80% de 5.000. 80% de 5.000 é 0,8 vezes 5.000, tá? Então isso aqui vai dar 0,8 vezes 5.000. E no tempo igual a 2, vai ter 0,8 de quem? Do anterior e não do valor inicial. 0,8 vezes 0,8 vezes 5.000. Ou seja, 0,8 ao quadrado vezes 5.000. Ok? Então, claro que nesse caso, como as contas são bem simples, esse método acaba sendo até mais complicado, né? Porque isso aqui vai dar 0,8 vezes 8, 64, 0,64 vezes 5.000, né? Quando eu tenho 5, multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,32 vezes 10.000, tá? Deixa eu tirar esse ponto, vezes 10.000. Tudo bem? 0,32 vezes 10.000. Portanto, isso aqui dá 32. Desloca quantos zeros? 1, 2, 3, 4.
Ó, a vírgula estava aqui, né? Então fica 1, 2, 3, 4. R$ 3.200, tá? Essa é a resposta. Ok? R$ 3.200. Tudo bem? Claro que eu podia ter feito de cabeça isso aqui, mas eu quero fazer desse jeito, porque assim a gente consegue responder o item B facilmente, já está praticamente pronto. Ele quer saber qual é a função que me dá o valor residual do bem após T anos. Então aqui eu fiz após 2 anos, mas após T anos, ó, o 2 aparece aqui. É essa a expressão. Portanto, quando o T vale T, a expressão vai ser qual? Vai ser 0,8 elevado a T vezes 5.000. Essa que é a função. Ou, se quiser, eu posso inverter a função valor residual. Vou chamar de R de T. De valor residual. R de T vai ser 5.000 vezes 0,8 elevado a T. Onde T é o tempo medido em anos e o tempo inicial é 0. Tá? Será que dava para ter feito esse exercício com a fórmula na matemática financeira, uma vez que isso aqui se aplica perfeitamente? Claro que sim, né? Montante final é capital inicial vezes 1 mais I elevado a T, onde o montante final é o valor residual do bem, né? O capital inicial é o valor de compra, que é 5.000, né? O tempo é tempo mesmo, em anos, e o I é a taxa de juros. A taxa de juros valia 20%, só que ele deprecia, tá? Existe um decaimento do valor, uma depreciação, então é negativo, menos 20%, menos 0,2, né? Lembrando que 20% é a mesma coisa que 0,2, tá? A gente não usa o símbolo por cento, usa os números diretos, tá? Então, usando a fórmula, fica M, ou seja, desculpa, fica M é R de T, então M fica R de T igual a 5.000 vezes 1 mais menos 0,2, porque 1 mais I, ou seja, 1 menos 0,2 elevado a T. Essa aqui é a fórmula. Portanto, R de T igual a 5.000 vezes 1 menos 0,2, 0,8 elevado a T. Quanto que a gente tinha achado aqui? 5.000 vezes 0,8 elevado a T. É isso, gente. A gente poderia calcular o valor em qualquer ano, né? Depois de 10 anos usando essa fórmula, se quisesse.